Em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, que possui todos os dons e os frutos do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos de quem? Da divina vontade. Fiat, Jesus, eu confio em vós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Livro do Céu, volume 1. Resumidamente, nesse trecho que eu vou ler, é uma continuação da vida de Luísa, que um tempo atrás, relatado aqui já, Jesus então quer purificar a alma de Luísa de tudo, do mínimo defeito que poderia impor o amor de Jesus por ela. Quer provar então a sua fidelidade a Jesus. Coloca então ela no meio de batalhas com os demônios, que não foi fácil. Mas Jesus prometeu que nunca permitiria que ela seria tentada além de suas forças. Foi isso que a gente relatou aqui. Então ela passa por essa fase difícil por uns 3 anos. Depois ela teve uma tentação que durou 1 ano e meio com os demônios. Ela deveria ficar grávida de um demônio e depois parir um pequeno demônio. Depois, então, deste ano e meio, desta luta, finalmente, então, termina as crueldades dos demônios. E começa, então, ela uma vida nova. Mas, lógico, os demônios
nunca deixaram de incomodar, de vez em quando. Porém, não era tão frequentes mais, nem tão feroz a batalha. E Luísa acostumou a desprezá-los. Mas a vida nova, então, de Luísa começa, então, na casa de campo chamado Torre de Esperata, que já foi relatado aqui também. Então, nessa casa, ela teve um desmaio, começou então aquele estado de petrificação dela, que ela perde os sentidos. E neste estado, então, ela viu então rodeada de muitos inimigos. Ela via que Cristo rodeado de muitos inimigos, que lhe golpeava, que esbofeteava, que cravava os espinhos na cabeça de Jesus, que destroçava as pernas, os braços. E depois de reduzir ele em pedaços, então eles puseram nos braços da Virgem Maria. Então a Virgem Maria tomou Jesus nos seus braços, aproximou dela, chorando, e disse a ela que como Jesus era tratado pelos homens, as horríveis ofensas que cometem dia e noite sem dar trégua. Então ela mostra a Luísa este sofrimento. Então Luísa via todo ensanguentado, todo ferido, despedaçado, reduzido ao estado mortal. O que ela fazia com isso? Ela sentia pena. Ela desejava estar no lugar de Jesus 1000 vezes. Morrer, se fosse preciso, 1000 vezes. E ela se envergonhava destes pequenos sofrimentos que ela tinha. Lógico que não eram, mas em comparação ao que ela via, que permitia que ela visse Jesus, então ela sentia isso muito pequeno. E a Virgem Santíssima, então, acrescenta, chorando para ela. Aproxima, pede que ela se aproxima a beijar a chaga do filho dela. E diz a ela que ela escolhe ela como vítima. Vítima porque muitas pessoas ofendem a Deus. E ela, oferecendo a sofrer o que ele sofre, ela então dará alívio em tanto padecer. E ela pergunta se aceita. Ela, na sua natureza, se sentia aniquilada, indigna, que não queria dizer sim. A natureza dela tremia, ela sentia fraqueza nas pernas. Mas é isso. E aí ela via ao longe dela os demônios. E falava, se ela aceitasse ser vítima, ia fazer tão quanto com ela. Mas ela venceu isso, porque ela aproximou, beijou as chagas de Jesus, que estavam laceradas, e aí, através de seu beijo, se curava. E Jesus, que parecia morto, começava então a reanimar a vida nova. Isso a gente leu, se não me engano, no áudio anterior. Né? Pelo que eu estou vendo aqui, deixa eu ver, no áudio anterior. Então ela aceita a ser vítima pelas pessoas que ofendem. E aí então, Jesus fala que se ela aceitar também, ela vai ter como ajuda e consolo a mãe dele. E lógico que ela aceitou. E lógico que ela poderia contar com a ajuda e consolo da Virgem Maria. E a Virgem Maria, com certeza, aceitou. Aceitou-a.
E aqui no livro do céu fala: eu também ofereci-me todo a ele e a Virgem disposta a fazer o que ele queria. E assim terminou a minha primeira vez. A primeira vez em que ela viu Jesus nesse estado, convidando para ser vítima. Vamos seguir a nossa leitura. Depois de recuperar-me daquele estado, sentia tais penas, tal aniquilamento de mim mesma, que via-me como um miserável verme que não sabia fazer mais que arrastar-se por terra. E dizia ao Senhor: ajuda, tua onipotência me aterroriza. Vejo que se tu não me levantas, meu nada se desfaz e vai dispersar-se. Dá-me o sofrimento, mas rogo-te, dá-me a força, porque me sinto morrer. E assim começou um alternar-se de visitas de nosso Senhor e de tormentos por parte dos demônios. Quanto mais me resignava, tanto mais aumentava sua raiva. Quanto mais Luísa aceitava ser vítima, mais então os demônios se enfureciam. Porque, lógico, né? Eles não desejavam que Luísa aceitasse. Eles faziam medo para ela. Se ela aceitar, ia fazer pior com ela. Mas ela, confiante no que Jesus falou, nas promessas também dele, a ajuda que teria, o consolo de sua mãe, então ela disse sim. E vendo Jesus naquele estado, como disse ela, como ela dizer não? Ela mesma disse que preferia morrer do que ver aquilo. Aqui tem um título: a vítima inicia a fazer o seu ofício, ligando-se às penas de Jesus Cristo adornado, com a coroa de espinhos, em reparação dos pecados, especialmente a soberba. Começa a inanição de Luísa. Porque até então nós estávamos falando que Luísa contempla novamente Jesus Cristo como na paixão e aceita a condição de vítima. Então ela aceitou a condição de vítima. Agora está falando que esse estado de vítima se inicia a fazer o seu ofício. Ligando a quem? As penas de Jesus Cristo adornado com a coroa de espinhos agora. E essa coroa de espinhos é em reparação dos pecados. Quais pecados? Aqui fala especial de todos os pecados, mas especialmente a soberba. E aí começa então a inanição de Luísa. Ou seja, ela já está vazia, oca, desprovida de qualquer conteúdo. Isso é a inanição procurando pelo Google. Então ela começa o vazio, o seu nada, né? Continuando a ler. Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Lembro-me. E aqui, antes de continuar a ler, só para a gente ter uma ideia da idade de Luísa. Aqui fala, nesse livro aqui que eu estou lendo, em um caderno intitulado Peripécias de uma Alma que Busca a Perfeição, falando em terceira pessoa, diz que havia abraçado o estado de vítima aos 16 anos. Então, Luísa tinha, quando ela aceitou ser vítima, ela tinha 16 anos. Só para a gente ter uma ideia da idade dela. Pelo menos aqui nesse livro fala. Diz que havia abraçado o estado de vítima aos 16 anos. Vou repetir o que eu acabei de ler antes um pouquinho. Poucos dias depois do que foi dito anteriormente, senti de novo perder os sentidos. Pela segunda vez, então, ela perde os sentidos. Lembro-me que no início, sempre que isso me acontecia, eu achava que poderia deixar a vida.
ou seja, quase morta, né? Quando perdi os sentidos, Nosso Senhor voltou a fazer-se ver com uma coroa de espinhos na cabeça, jorrando sangue e dirigindo-se a mim, disse. Então, quando ela perdeu os sentidos, então ela via sempre Jesus. E sempre até então o que eu estou vendo é Jesus, a paixão de Cristo. Aqui mostra então que viu a coroa de espinhos na cabeça, jorrando sangue. E Jesus disse a ela: Filha, vê o que me fazem os homens nestes tristes tempos. É tanta sua soberba que infestaram todo o ar. E é tanta peste que por toda parte se espalha. Espalha tanto que chegou até meu trono no Epíreo. Fazem de tal modo que eles mesmos fecham a si o céu. Os miseráveis não têm olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba, com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. Ah, dá-me um alívio. E tão acerbas dores é uma reparação a tantas ofensas que me fazem. A gente não entende, está longe do nosso conhecimento, muitas vezes, que cada sofrimento de Cristo que ele passou na sua paixão era referente a algum pecado, em reparação a algum pecado. Aqui ele está falando sobre esses espinhos na cabeça que estava jorrando sangue. Era por causa do pecado, da soberba que estava infestando todo o ar. Olha isso, quanta soberba estava tendo neste mundo, naquele tempo em que ela viu Jesus nesse estado. E é tanta peste que por toda parte se espalha, chegando até o trono no céu. E com tanta soberba que estavam fazendo, que o homem faz, estava fechando em si o céu. E não tem olhos, a humanidade não tem olhos para ver a verdade, porque estão ofuscados pelo pecado da soberba. Cegos. Não só a soberba, mas com o cortejo dos demais vícios que levam consigo. E Jesus, pede a Luísa um alívio dessas dores fortes. E pede a ela uma reparação a tantas ofensas que estão fazendo. Olha a dor de Jesus. Dizendo isto, ele tirou a coroa, que não parecia coroa, mas o novelo inteiro. Assim, nem sequer uma pequena parte da cabeça ficava livre, mas toda ela era atravessada por aqueles espinhos, ou seja, o novelo, podemos dizer que é um capacete, porque nada ficava livre. Jesus tirou aquele novelo, é aquela coroa, né, que fala, para entregar a Luísa. Quando ele tirou a coroa, veio ter comigo e perguntou-me se eu a aceitava. Jesus não vem e coloca na gente. Ele pergunta se a gente aceita. Mesmo ela falando lá que ela queria ser vítima, preferia morrer 1000 vezes do que ver Jesus sofrendo, Jesus aparece com ela, para ela, com aquela coroa de espinhos. Explica o porquê daquela coroa. Tira a sua coroa, oferece ela e pergunta se ela aceita. Aí Luísa fala, eu me sentia tão aniquilada
Percebia tais penas pelas ofensas que lhes são feitas, que me fazia destroçar o coração. Ele disse: Senhor, faz de mim o que queirais, o que queiras. E assim o fez, e a introduziu sobre minha cabeça e desapareceu. Como a gente leu um pouquinho antes, falava que Luísa tinha 16 anos. Eu vi a Luísa no vídeo 28, vídeo 28 que eu tô falando que ela tinha entre 13 e 14, na adolescência, né? Mas só para deixar aqui, porque aqui nesse livro fala 16 anos ela tinha. Menina nova. Meu Deus. Eu fico pensando na idade que nós temos. Eu tenho 53, ela com 16. E um pouco antes, vivendo tudo isso, há 16, 3 anos atrás, com a tentação dos demônios, 13 anos. Olha isso. Essa adolescência dela. Como ela viveu santamente isso, né? A sua infância. Jesus preparando ela desde toda a eternidade, né? Porque Deus é Deus. Ele sabia que essa filha da divina vontade um dia viria. E ele a cuidou de muito, muito, muito de Luísa. Mas esse cuidado também visa também muitos sofrimentos. Imagina essa menina com tudo que ela passou e agora sendo vítima, sofrendo as dores de Jesus em reparação das ofensas. Hoje falando desse capacete, dessa coroa, que é em reparação ao pecado da soberba. Ela sofria, a natureza dela sofria, sentia aniquilada, mas era de padecer quando via Jesus assim que ela aceitava morrer. E ela aceitou. Jesus então introduziu sobre sua cabeça e desapareceu. E eu fico pensando, até o vídeo, esse vídeo 28 faz a gente lembrar da nossa infância. Como é que foi a minha infância? De Luísa a gente vê que foi a base de sofrimento, mas muita santidade. Uma menina escolhida por Deus. Para começar esse Fiat. Luísa é cabeça de missão desta vida nova. Como viver esta vida divina aqui nesta terra. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Literalmente, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Literalmente, é morrer para si próprio, tornar-se vazia, oca, desprovida de tudo, para que Jesus venha fazer sua morada definitiva em nós. E como é que foi a minha infância? Porque eu também me sinto escolhida. Ainda que o nosso passado seja negro ou não, nós somos escolhidos, cada um tem uma missão. E eu rogo a Deus que esta missão seja ser uma das filhas da divina vontade. Não como vanglória, porque a glória é de Cristo, mas como Luísa. Não na proporção de Luísa, porque ela se tornou vítima. Verdadeiramente, sentindo no corpo.
mas ao mesmo tempo nós somos vítimas porque é Jesus que vive em nós. É a vida de Jesus vivendo em nós. E a vítima perfeita minha é a entrega da minha vontade. É o sacrifício dos sacrifícios. Martírio dos martírios. Entregar a minha vontade humana por amor a Jesus, para que Ele possa fazer o melhor para esta humanidade. E que todos os meus atos, ainda que seja insignificante aos meus olhos, aos olhos do mundo, eles se tornam grandiosos para Deus, mover-se céus e terra. É como Jesus me disse, os meus atos são gotas no oceano, nesse reino da divina vontade, e que faz toda a diferença para a transformação do homem, do passado, do presente e do futuro. E como foi esta minha infância? Eu vou tentar puxar um pouco, para ver também aí, não só os defeitos, mas ver o quanto Deus me cercou para eu chegar aqui, nesse dia. E a cada lembrança que você vai vendo é uma forma de gratidão, ao passo que eu estou falando, de louvor a Deus, por Ele ter me ajudado tanto. Então, eu vou contar no próximo, porque já são 27 minutos. E daqui a pouco o WhatsApp é até 30 minutos, né? Então, eu vou parar aqui já. Então, como foi a minha infância? Deixa eu tentar lembrar. Assim, puxar. Eu sou a segunda filha. Minha mãe chama Antônia, meu pai Jorge. Eles são lá de Minas. Eu nasci num lugar chamado Pavão, Minas Gerais. É norte de Minas, quase perto da Bahia. Daqui de São José até lá é 20 horas de viagem ou mais de ônibus. Eu já fui lá umas 3 vezes com minha mãe quando a minha avó, Domingas, estava viva. E uma destas vezes que eu fui lá, eu estava grávida da minha filha Flávia, 3 meses. Então deixa eu contar mais ou menos como foi a minha infância. Então eu sou a segunda filha de um casal que não casaram por amor. Aquela coisa linda entre você bate os olhos em um e fala, nossa, esse homem vai ser o meu esposo, nossa, essa mulher vai ser a minha esposa e vou amá-la tanto, tanto, tanto. Quero construir uma família. E aqui eu entendo perfeitamente a história da minha mãe. Do meu pai eu não conheço, porque meu pai faleceu quando eu tinha, eu acho que para 13 anos. Eu não conheço a história do meu pai, a infância do meu pai, mas eu conheço um pouco da infância da minha mãe. Teve um tempo que até fiz um relato, um grupo tipo assim para os meus irmãos, relato da Dona Antônia. E eu ia na casa da minha mãe, pegava o celular e gravava a história dela, né? Então a minha mãe foi muito sofrida. A minha mãe nasceu, é a segunda, a primeira filha de um casamento que parecia maravilhoso. Assim, eu não sei qual é o amor do meu avô Flávio para a minha avó Domingas, mas pelo que minha mãe fala, tinha amor ali, né? Então minha mãe foi a primeira filha, gerada no amor.
Tanto que ela esperava seu pai para jantar. E não jantava sem seu pai. Ela tinha 3 anos, isso. Ou um pouco antes, né? Era um bem de vida, muito bem de vida. Só que acontece que meu avô Flávio, ele faleceu. Pelo que minha mãe fala, parece que foi câncer. Ele não conseguia nem engolir mais comida. E minha mãe tinha 3 anos. Ela tem lembrança e ela chora muito, porque ela tem saudade do pai dela. Diz que o pai dela tinha uma cabeleira muito linda, um cabelo que se jogava, ela tem essas lembranças. Ela chora até de lembrar, de saudade do pai dela. Minha mãe tem 80 anos, vai fazer 81 anos agora, dia 18 de setembro. Você imagina, né? Depois do falecimento, então, do meu avô, a minha avó, lógico, ficou viúva e estava grávida do irmão dela. Eu não sei se chama Flaviano, acho que é Flaviano. Ai, gente, tô confusa, mas enfim. Eu não sei se meu avô chama Flaviano ou se, enfim, não tem importância. Então, grávida. E aí, com certeza, deve ter alguma coisa em questão de herança que a gente não sabe, mas quase certeza. Fizeram o que fizeram para minha avó sair da fazenda, da casa do meu avô, que tinha construído para ela. E nesta luta muito difícil dela, ela conheceu uma outra pessoa, chamada Francisco. E lógico, ela ganhou um pouco desta herança, mas acabou que, juntamente, acredito, com esse Francisco, foi acabando tudo. E minha mãe, ela não era uma filha querida do Francisco. A minha avó, eu acredito que ela não podia fazer muita coisa, ela guardava calado muitas coisas. Então a minha mãe era escrava praticamente daquela casa. A minha mãe, com 7 anos, ela cozinhava no fogão a lenha para muita gente que trabalhava na fazenda. Por aí que eu vejo que tinha algum dinheiro nesse tempo, né? A minha mãe cuidava dos outros filhos. A minha mãe cresceu se revoltada por essa situação, sim, porque ela tentou tirar a vida dela umas 3 vezes. Uma vez ela corria, não sei a idade dela, ela correu para um penhasco e queria jogar, mas algo freava ela. E a outra vez que eu fiquei sabendo há pouco tempo, ela contando para mim, que ela ficava torrando o café, é um calor muito grande. E ela imediatamente se jogou em um riacho. Correu para se jogar no riacho. A minha avó, vindo aquilo ali, pediu para ela torrar mais um tanto de café para esquentar. Então, a minha mãe, ela queria tirar a vida dela, porque era muito sofrimento. A minha mãe, ainda já grande, não sei com seus 16, 17, não sei. Eu sei que foi numa manhã de Páscoa que ela lembra muito isso e dói muito a ela, que até hoje ela, quando é manhã de Páscoa, domingo de Páscoa, ela lembra disso e ela sofre com isso. Então, nesse dia, porque ela não deu comida ao porco, alguma coisa, ele bate muito nela. Ela sobe no barranco, ela quer fugir, ele arrasta, ela bate, bate, não, ela fica preta com aquela capa do facão. Enfim, eu sei que minha mãe nessa noite ela foge da casa dela. Ela era noite, noite. Ela passa essa noite saindo da casa, passa por uma mata muito grande. Ela diz que ali tinha muita cobra, que ela sabia, ela ouvia aqueles barulhos das cobras. Passava até chegar num determinado local que era comadre. Eu não sei se é da minha avó ou se é dela, porque até então parece que ela tinha um afilhadinho já. E aí ela ficou um tempo nesse lugar, o Flavinho, né, que é o irmão dela, vendo tudo isso, acompanhou ela. Não queria ficar lá também na casa. E nessa casa ela permaneceu, só que a mulher, porque o Francisco falava que ela era da vida, mulher de programa. E aí a mulher, com medo de se perder a filha dela, mandou ela fora. Achou um outro lugar para ela. E nessa, o irmão dela, o Flavinho,
se despediram um do outro, cada um seguiu o seu caminho. Até hoje a minha mãe sente saudade e não sabe se ele está vivo ou se ele está morto, esse irmão dela. Então a minha mãe vai para uma casa, trabalha, sofre bastante, e aí ela conhece meu pai. Já conhecia meu pai, na bem da verdade. Não sei se cresceram junto, se via, mas não tinha intimidade. Eu sei que esse esse tio, que é casado com a tia dela, é meio confuso, mas o importante é saber o sofrimento da minha mãe. Ele então parece que vai casar com outra pessoa, ou a casa precisa tirar, sair dali daquela casa, e minha mãe não sabe para onde ir. Aí esse tio faz então um casamento entre o sobrinho dele com ela. Ela, minha mãe, nem sabia que existia convento, porque se ela soubesse, ela falava, ela fala ainda que ela não tinha casado, ela tinha ido embora, ela tinha entrado no convento, mas não tinha outro jeito, porque ela tinha que dar um rumo na vida dela. Então ela casa com meu pai, um casamento arranjado. Então chega o dia do casamento, tanto que quando eles eram noivos, entre aspas, na feira, um passava de lá, um passava daqui. Quando ela via que ele estava aqui, ela desviava o caminho. Para dar para você ver que amor nenhum existia, né? Enfim. E aí eles casam. E neste casamento, resumidamente, vem meu irmão Aécio, que disse que não era filho dele, que era filho do vaqueiro, filho dos peão, não sei o que que é. E eu também a mesma coisa. Fui gerada nesse ponto. Sem amor. Você imagina então a união do casal, a sexualidade deste casal, como é que era? Misericórdia, Senhor, né? Mas aí eu vejo como Deus vai cercando a gente realmente, o amor de Deus. Então a gente nasce, eu nasci num lugar, parece um lugar até simplesinho, mas meio à natureza, pelo que minha mãe fala, eu acho maravilhoso isso. Nasci no dia 28 de agosto, meio-dia, e imagino que a cena, não tive essa cena belíssima, né? Que acolhe a criança, meu pai pega no colo, nada disso, né? Então, a criança, querendo ou não, se sente rejeitada. Mas a minha mãe me amou do jeito que ela precisou me amar, me cuidou. Tanto que meu pai queria que ela trabalhasse com a Aécio, que é meu irmão mais velho, na roça. Minha mãe falou: não, a partir de agora eu não trabalho, eu vou cuidar deles, do jeito dela, entendeu? Então eu vejo assim, a minha infância, até os 4 anos lá em Minas, foi nesse sentido, né? Minha mãe disse que eu era uma menina muito chorona. Chorava pra tudo. Mas na minha lembrança, eu lembro um amor muito grande pelo meu pai. Eu lembro que eu chegava perto dele, pegava no braço dele, no músculo dele, e ficava apertando como se fosse mamando, fazendo gesto com a boca, mamando. O meu amor também pelo meu pai, muito grande. E minha mãe pelo pai dela e eu pelo meu pai. Embora com tudo esse sofrimento, mas um amor muito grande pelo meu pai. Então, meu pai trabalhava aqui em São José e minha mãe lá em Minas. Um dia ele vai visitar, olha pra você ver, minha mãe ficava sozinha lá. Aí meu pai vai para visitar e ela fala que dali ela não fica mais. E ele fala, como é que nós vamos? Porque a gente não tem dinheiro. Falou, nós vamos vender esses porcos aqui. Vamos vender as coisas, mas aqui eu não fico, não. Lá tem um pé de bananeira, assim que ela fala. Então eu vou para lá, aqui eu não fico. Aí ela vendeu os porcos dela, fez aquele dinheiro certo da viagem, pegou uma malinha, não trouxe nada e veio para São José. E na parada, que eu tenho uma lembrança, na parada não, quando a gente chegou em São José, a gente chega na igreja matriz de São José, lá do centro, onde tem aquele chafariz. Eu lembro desse chafariz funcionando, minha mãe pegando água, e ali a gente chega sem lugar nenhum. Aí meu pai vai procurar lugar, quando a gente fica esperando ali naquele frio. Aí nesse tempo, eu já tinha mais uma irmã. Então nós viemos em três, o Aécio, eu e a minha irmã. Viemos. Pequena, eu vim com 4 anos para cá.
né? Então, meu pai vai procurar um lugar. Procura onde? No banhado. Pra quem conhece aqui sabe, um banhado é uma favela. E meu pai demora e acha esse lugar. E a gente fica ali. E neste lugar, meu pai começa a beber. Minha mãe diz que é um trabalho de macumba que uma mulher fez de inveja dela com meu pai. E aí, a partir daquele dia, meu pai já começa a beber. Meu pai já bebia, né? Mas nada de alvoroço com a minha mãe. Mas a partir desse momento, ele começa a ter ódio da minha mãe. E as pessoas começavam a bater, porque ele provocava também. Então, você imagina a minha infância, é meio a bebida também. Aí, minha mãe muda para o outro lado do banhado. Eu minto. Quando minha mãe desceu, minto é porque eu tô lembrando. Quando a minha mãe desceu, naquele exato momento, meu pai foi procurar lugar, ele procurou pro outro lado do banhado, onde ela entrou lá, a pessoa tinha feito chão. Tinha acabado de pôr um cimento lá no chão. E não tinha nada. Diz ela que a gente chegou lá, não tinha nem onde dormir. O homem ofereceu um colchão cheio de pulga pra gente dormir e ela encostadinha lá. Enfim, depois a gente vai pro outro lado do banhado, aonde realmente acontece esse fato com a mulher que tem inveja. Depois a gente sai desse lugar e volta pro mesmo lugar de novo que a gente tinha entrado. É confuso, mas não importa. Não importa isso, né? A gente entender. O que é importante entender é a infância, né? Do que eu lembro. Então, a minha infância foi a base de bebida, minha mãe também no mato, porque tinha que fugir para casa dos vizinhos. Quando meu pai entrava por uma porta, minha mãe saía por outra. A minha mãe quase mata meu pai, porque ele queria matar ela. E nisso, Deus dá força para ela não matar meu pai. Nesse meio tempo, a gente também. Eu lembro que eu trabalhava muito buscando água, lavando, levando roupa. Acho que eu já relatei isso. Na bica. Pequena isso, não sei quantos anos. 7 anos? Também não sei. E eu sei também que minha mãe teve tuberculose nesse período, também um período aí. Eu fiquei na Casa Santa Inês, que era um orfanato na época. Eu tinha, por aí mesmo, 7 para 8 anos, porque eu fiz a primeira comunhão com 8 anos. Eu fiz lá. Meu irmão Maestro foi para Campos do Jordão. Graças a Deus, nesse meio tempo, minha mãe conheceu a irmã Laís, que hoje é falecida, é a segunda mãe da minha mãe, que nos ajudou muito. Tanto foi ela que arrumou esse lugar do orfanato para a gente ficar, enquanto ela ficava no sanatório Maria Imaculada, porque ali era o tratamento. A minha mãe ficou ali. Então, ela fez tudo para minha mãe. Então, só para dizer como é que foi a minha infância. Foi nessa turbulência. Sem contato muito com minha mãe, contato muito com meu pai. Quando eu falo contato, é contato mesmo, porque minha mãe tinha que trabalhar. Ela lavava a roupa para fora. Ela largava a gente de uma certa forma para ela trazer o sustento. Por quê? Porque meu pai trabalhava, mas o dinheiro do meu pai ia para a bebida. Meu pai acabava de receber, ia lá, deixava todo o dinheiro para a bebida. E uma parte muito triste da minha vida, da minha história de vida, que eu me recordo, hoje eu posso contar, eu fui muito abusada sexualmente nesse período da minha infância. E na minha concepção eu entendi que era errado, mas hoje não tanto como isso. Quantos pedófilos eu passei? Nada que tirasse a minha virgindade, mas eu fui muito abusada. E por que que eu permitia? Hoje eu já fiz muitas análises sobre isso. Por quê? Porque eu queria laranja, porque eu queria mexerica, porque eu queria fruta, porque eu queria bala. Você entende isso? Um homem permitir eu embaixo de um balcão fazer sexo oral nele por causa de bala. E isso, de uma certa forma, como isso me marcou. Há pouco tempo, como eu sofri com isso. Falando para Jesus, como que o Senhor permitiu essa impureza na minha vida. Então, a minha infância, ela não foi muito bonita. Não foi.
Eu não lembro nem de brincadeira com os meus irmãos, porque eu trabalhava. E devido a uma situação desta da sexualidade, uma vez, muitos meninos e eu, não sabendo a profundidade daquilo lá, eu vou caminhando no meio de um mato, fazendo gracinha com os meninos e levo a minha irmã junto comigo. Existia uma maldade em mim? Sim, existia uma maldade em mim, porque eu lembro que para minha irmã ir junto comigo, eu dei as minhas pulseiras para ela para ir junto comigo. Mas eu não sabia a gravidade daquilo ali. Eu sei que eu fui para o mato, caminhando assim, e de repente começou os meninos a abusar de mim. Mas para você ver como Deus foi muito grande para mim, naquele exato momento que ia ser feio, gente, acho que tinha 5 meninos, aparece uma mulher lá no mato chamando o filho dela, chamado Coelho, que era o apelido, e eu não vi que era a mãe do Coelho, Coelho, que é o apelido, mas eu vi a minha mãe, porque ela tinha o mesmo vestido daquela mulher. E eu falava, nossa, minha mãe tá ali. Aí os meninos correram. E eu, mais do que depressa para minha mãe não ver que eu estava ali, eu enveredei mais ainda num pântano, porque imagina um pântano cheio de água, valeta, perigo de cobra, perigo de tudo isso, e dei a volta para vir até a casa da minha mãe. E no dia seguinte, esses meninos, eles falavam que tinha abusado de mim. Imagina a fama que eu tive naquele banhado. Só que não aconteceu nada, porque Deus me socorreu. Deus me socorreu naquele exato momento. Eu vejo a mão de Deus ali, a Virgem Santíssima ali. Porque minha mãe, mesmo ela trabalhando, porque ela precisava trabalhar, ela não deixava de fazer as suas orações. E por causa desta fama, que eu lembro que foi até para o rádio, eu lembro que eu fiz exames, sabe, exames para ver o que tinha acontecido comigo, sei lá, se eu não era mais virgem, para esfregar na cara de alguém, porque a minha mãe tinha isso. Eu lembro que a minha mãe levou para a delegacia, ela fez o boletim. Olha isso! Eu tinha o quê, gente? 10 anos? 11 anos? 9, 10 anos? Olha isso, sofrimento. Mesmo sem saber que eu estava sofrendo, mas eu estava sofrendo porque eu não tinha consciência de sofrimento nenhum. E por causa desta fama, minha mãe conhecia uma senhora chamada Jandira e um senhor chamado Pedro, que eles faziam parte dos vicentinos, levava a compra. E era padrinhos da minha irmã caçula, Eliane. Estou aqui falando meu nome, porque eu preciso me libertar disso. Eu quero me sentir oca, vazia, desprovida, para que Deus venha fazer morada na minha vida. E aí a minha mãe contou a história. Esse casal que hoje, o senhor Pedro já é falecido, já faz 1 ano que ele já faleceu. Minha mãe pede, insiste para eles me levar dali, porque não tinha mais ambiente. Além disso, eu também dizia que eu queria fugir de casa porque meu pai bebia muito. Eu via meu pai, o meu pai, as pessoas batendo no meu pai. E aqui eu estou lembrando dos inimigos batendo em Jesus, que a gente relatou. E eu via que aqueles homens que meu pai provocava, que meu pai bebia, companheiros deles de bebida batendo no meu pai, puxando faca para ele, querendo matar, meu pai pulando a valeta de um lado e para o outro, enquanto que o outro com uma faca querendo acertar, tudo isso eu vivia. Então a minha mãe via que eu estava nervosa e falava também que eu ia fugir de casa antes desse acontecimento com os meninos que eu acabei de relatar.
Aí, por causa de tudo isso, a minha mãe ficou com medo e pediu para esse casal, então, levar para a casa deles. Chegando lá, porque ela precisava de ajuda, para ajudá-la mesmo na casa, trabalhar na casa. Então, a minha vida, a minha infância, foi isso. Foi nisso aí. Até um tempo atrás, chorava demais. Quantas vezes não chorei por causa disso? Tem mais fatos para contar, né? Mas eu quero dizer, o principal foi isso. Não foi fácil estar na casa deles? Não, não foi fácil. Tem N coisas também. Mas em tudo, tudo Deus estava me forjando, me formando, me fazendo forte, me fazendo guerreira. E para que hoje eu possa reparar essas pessoas, esses pedófilos que abusaram de mim, porque eles tinham consciência plena. Eu, uma consciência que era errado, mas que eu queria ganhar uma maionese, um pão, uma fruta, e nunca falei isso para minha mãe. Há um tempo atrás eu encontrei um deles. Lá no banhado eu fui fazer visita. Eu consegui olhar nos olhos dele e no meu coração eu falava: eu te perdoo por tudo. Se depender de mim, o Senhor ganhará o reino dos céus imediatamente. Então, a minha infância, a minha juventude, depois eu conto, né, outra oportunidade, foi nesse meio de sexualidade. Mas nunca com atos certos, entende? Indiretamente. Deus, eu vejo o cuidado de Deus. Eu cheguei ao meu casamento virgem e impura por outros lados. Mas eu sempre confessava. Quando eu podia confessar, depois da primeira comunhão, eu confessava. E Deus sempre me lavava com seu preciosíssimo sangue, com sua preciosíssima água jorrado do teu coração. A fonte da misericórdia sempre foi providente na minha vida. Vou continuar a leitura. Antes da leitura, para você ver a infância de Luísa com a minha infância. Mas Deus me ama. Deus também me separou. Tudo tem um para quê. Tudo tem um para quê. Tudo. Hoje eu vejo claro isso. Tudo tem um para quê. Vou continuar a leitura no outro, tá? Já são 26 minutos. Continuando a leitura. Quem pode dizer a dor que senti ao voltar a mim mesma? A cada movimento da cabeça, acreditava expirar. Tantas eram as dores, as picadas que percebiam na cabeça, nos olhos, nas orelhas, atrás na nuca. Aqueles espinhos sentia-me penetrar até na boca. E essa se apertava de tal modo que não podia abri-la para tomar o alimento. E ficava às vezes 2, às vezes 3 dias sem poder tomar nada. Quando de algum modo se atenuavam, sentia sensivelmente uma mão que me oprimia a cabeça e renovava as penas. E às vezes eram tantas as dores que perdia os sentidos. Então Luísa, voltando a si, aí começou a dor dela. Imagina
Uma menina de 16 anos com uma cabeça, com um capacete de espinhos na cabeça o tempo inteiro. Se um espinho no dedinho da gente já não dói, e a gente não vai lá, não acha uma pinça, alguma coisa para tirar, imagina ela com capacete de espinhos o tempo inteiro, que oprimia sua cabeça, picadas na cabeça, nos olhos, nas orelhas, penetrar a boca a ponto dela não comer, ficar 3 dias sem comer. Então, diante disso, o que é o que eu passei na minha infância? Nada. Diante de Luísa mesmo, as dores de Luísa, sentindo as dores de Jesus, o que são as minhas dores? Nada. Não é nada, não são nada. No início, isso acontecia alguns dias, sim, e outros não. De vez em quando se repetiam 3 ou 4 vezes ao dia. Às vezes durava um quarto de hora, outras vezes meia hora e outras 1 hora, e depois ficava livre. Só que me sentia muito débil e sofrida, na medida em que, naquele estado de dormência, me tinham sido comunicadas penas, assim ficavam mais ou menos doloridas. No início, né, ela fala que acontecia alguns dias, sim e não. Então, o Senhor, ele privava ela de algumas vezes dessas dores, mas depois vinham as dores. Eu imagino, misericórdia. Eu não tive as minhas filhas não nasceram de parto normal, mas quem tem parto normal percebe as dores, as contrações que vêm. Quando vem, vem forte. Eu não posso dizer que eu nunca senti, porque eu tive um filho e teve um aborto espontâneo. E para fazer a limpeza, expulsar o feto que já tinha morrido, então o médico me deu um remédio e eu tinha essas contrações para ser expelida, era como se fosse um parto. Então eu imagino a dor. A dor é terrível. Agora você imagina essa menina com capacete de espinhos na cabeça? Ainda que essas dores viessem a meia hora ou 1 hora, as contrações é de 10 em 10 minutos, não é? Depois passa. Meu Deus, misericórdia, é muita dor. Lembro-me também como, algumas vezes, pelos sofrimentos da cabeça, como disse acima, não podia abrir a boca para tomar o alimento. E como a família sabia que não tinha vontade de estar no campo, aqui no rodapé 24, né, fala assim: o motivo foi que Luísa não pôde assistir à missa durante os meses de sua estada no campo. O motivo foi que Luísa não pôde assistir à missa durante os meses de sua estada no campo. Então ela sofria muito e está falando da boca, né, que ela não conseguia tomar o alimento. E se ela não estava bem, como é que ela ia para assistir à missa? Quando viam que não comia, atribuíam-no a um capricho meu. Então, aqui mostra que a família não estava nem sabendo o que estava acontecendo com Luísa. Achava que era um capricho dela não querer comer. Até isso ela passava. Ninguém sabia o que estava passando com ela. Mas não era capricho dela, né? Era capricho de Jesus. E naturalmente se zangavam. Imagina ele se zangando, a família zangando-se com Luísa, achando que era capricho dela. Além das dores que ela estava sofrendo por causa do capacete, a coroa de espinhos que ela estava, ainda ela aguentava também as pessoas falando na cabeça dela, na orelha dela. Se inquietavam e me repreendiam. Você imagina que dor. Eu li no Diário de Santa Faustina que fala que a gente até tem pecado maior quando a gente vê que alguém não está passando bem e a gente
aglomera mais fardos naquela pessoa. Na realidade, eles mesmos sem saber que estavam fazendo isso, porque eles não sabiam o que estava acontecendo com Luísa, Luísa naquele sofrimento não comia, por quê? Porque os espinhos, ela sentia perfurar a boca dela, sentia dor para tudo que é lado. Aí fala dos olhos, dos ouvidos, da boca. E mesmo ela com tanta essa dor ainda, ela tinha que aguentar ainda a família dela, que não estava sabendo do acontecimento, né? Por isso não é pecado, porque não sabiam. Achava que era capricho dela. Mas também não sei se perguntava. Ela também não queria falar, né? Então eles naturalmente, isso é naturalmente se zangavam e se inquietavam e repreendia a Luísa. Minha natureza queria ressentir-se disto, porque via que não era verdade que eles diziam, mas o Senhor não queria este ressentimento. E eis como aconteceu. Então ela até ia falar, ela não gostava dessas atitudes deles, mas não era isso que o Senhor também queria. Não queria também que ela ficasse ressentida por isso. Porque na realidade também é uma permissão de Deus. Porque na realidade eles não sabiam de nada que estava acontecendo com ela. Então, natural, que nem que fala, é se zangar, é ficar inquieto, é repreender. Por quê? Pela bondade, querendo que a menina coma, para que a menina não se enfraqueça, né? Aqui continua ainda a leitura. Aí entra no outro tema. Eu vou parar aqui para entrar no outro tema, tá bom? Continuando, como eu disse no áudio anterior, vamos para o 20. Aqui fala: sofrimento por parte da família, o grande medo e repugnância de Luísa de que outros percebam seus sofrimentos e o que está acontecendo com ela, mas o Senhor os faz perceber isso. Uma noite, quando estávamos à mesa, e eu neste estado de não poder abrir a boca, por causa dos espinhos, né? Por causa da coroa de espinhos que perfuravam, né? Os ouvidos, os olhos, como eu disse, a boca. A família começou a inquietar-se. E eu sentia tanto que comecei a chorar. E para não ser vista, me levantei e fui a outro quarto para seguir chorando. E pedi a Jesus Cristo e à Virgem Santíssima que me desse ajuda e força para suportar essa prova. Mas enquanto fazia isto, senti que começava a perder os sentidos. Meu Deus, que pena só de pensar que a família me veria, sendo que até então não a tinham advertido. Enquanto estava nisso, dizia: Senhor, não deixes que me vejam. E eu tinha tanta vergonha de que me vissem, embora não sei dizer o motivo, e tratava por quanto mais podia de me esconder em lugares onde não poderia ser vista. Quando fui surpreendida inesperadamente por este estado, de modo que não tive tempo de me esconder, ou ao menos de me ajoelhar, porque na posição em que me encontravam assim permaneci, e poderia dizer que estava rezando. Então me descobriram. Enquanto perdi os sentidos, nosso Senhor se fez ver no meio de muitos inimigos que lhe lançavam toda classe de insultos, especialmente agarrando-o e pisando-o sob os pés, blasfemando-o. Puxavam-lhe os cabelos. Parecia-me que o meu bom Jesus queria fugir debaixo daqueles pés fétidos. Peste, odor muito desagradável, fedorento, e ir à procura de uma mão amiga que o libertasse, mas não encontrava ninguém. Enquanto via isso, eu não fazia outra coisa senão chorar.
porque as penas de meu senhor teria querido ir no meio desses inimigos. Talvez poderia libertá-lo, mas não me atrevia. Ele dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas, a se pudesse aliviar e libertar-se. Mais ou menos aqui que a Aline parou no vídeo 28. Então, Luísa, ela sofria sim com a família e não queria ser descoberta. Ela corria logo e queria ficar em lugares escondidos para quando viesse esse perder dos sentidos, esse estado de petrificação, ninguém visse. Ela queria, até fala que queria que quando isso acontecesse com ela permanecesse então ajoelhada, porque assim poderia dizer a toda a família que estava rezando, porque do jeito que acontecia com ela ficava. Se Se esse estado de petrificação pegava ela ajoelhada ela ficava. E ninguém tirava ela desse estado. E quando esse estado acontecia, então é onde aparecia algo que o Senhor queria que ela reparasse. Como disse aqui, enquanto perdia os sentidos, nosso Senhor se fez no meio de muitos inimigos. Então, quando ela perdeu os sentidos, Jesus, então, ele estava no meio de muitos inimigos. Jesus, que lançava então toda a classe de insultos. Imagina quantas coisas Jesus não recebeu verbalmente daquelas pessoas. Agarrando ele, pisando sobre os pés. Imagina Jesus neste estado e Luísa vendo isso, blasfemando Jesus, puxando o cabelo de Jesus. E parecia que Jesus queria fugir debaixo daqueles pés. Imagina Luísa vendo tudo isso. E ele procurando uma mão amiga, estendendo a mão amiga e não tinha ninguém. Então, quando ela via isso nesse estado, que ela ficava, que ela perdia os sentidos, ela não fazia outra coisa que não chorar sobre as penas do Senhor. Ela queria correr no meio desses inimigos para libertar. Mas ao mesmo tempo ela atrevia e dizia: Senhor, faz-me participar em tuas penas, a se pudesse aliviar-te e libertar-te. Então ela sempre queria salvar Jesus, estar no lugar de Jesus. Mas para isso, ela precisa da força de Jesus. Para que ela pudesse correr e estar no lugar de Jesus imediatamente. E eu? O que eu faço? A gente só reclama, né, da nossa vida. Agora mesmo relatei sobre a minha infância. Imagina tudo isso. E não é nada comparado ao que Luísa via, o que Jesus sofria por cada um de nós. E cada sofrimento do Senhor era reparação por mim, reparação por todos. Imagina o sofrimento de Jesus por causa desses homens pedófilos. Quanto sofrimento de Jesus não foi para reparar os pecados da sexualidade desfreada? Que hoje em dia se ganha dinheiro, não naquele tempo não ganhava, não, mas hoje está tomando uma proporção muito grande. Visa dinheiro. E sinceridade, me noja isso. Me noja isso. O inimigo vem sujar uma coisa que Deus criou tão bela. Uma sexualidade em que ela é santa após um casamento, com um homem e com uma mulher, após a bênção do Senhor, para gerar filhos, para crescer a família. É para isso que existe. E não essa sujeira toda como prazer. Como que um homem ou uma mulher pode ter prazer em uma criança? Não respeitar
a pureza de uma criança, oferecendo coisas para que ela pudesse ganhar em troca do seu prazer. Quais as dores de Jesus foi para isso? Meu Deus, quanto sofrimento, Senhor. Eu desejo, Senhor, reparar pelos pecados de todos estes homens e mulheres que abusaram dessas crianças. Mas como Luiz, eu falo, Senhor, me ajuda a viver esta vida divina, porque não sou eu que vou viver, é o Senhor que vai viver em mim. É o Senhor que vai reparar em mim, em cada gesto que eu faço, que já não me pertence mais. Quantos casos de pedofilias que não acontecem no clero? Meu Deus. E por que não um orfanato? E é onde dói mais o coração de Jesus, porque são almas consagradas a Ele. E que muitas vezes opta pelo prazer. É muita reparação que precisa ter. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo em dar a nossa vida a Jesus. Com esse áudio, com essa partilha, são gotas que vai para esse reino, para esse mar, para que possa iluminar essa terra, para que muitos pedófilos sejam libertos nesse dia, nesta hora. O Senhor usa para quem o Senhor quiser. Para quem o Senhor quiser. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, porque não sabem mesmo. Se tivesse conhecimento dos seus atos, morreriam de vergonha e voltaria logo ao coração de Jesus. E desses homens, alguns já morreram. Que Deus, na sua infinita misericórdia, tenha misericórdia destas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Jesus, 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 eu confio em vós.